Módulo 15, estatística. Bom, estatística é o seguinte, né? Primeiro, nós vamos ver essas medidas de posição. O que que é média? E, na verdade, eu vou puxar para vocês o que que a Ambima pode perguntar sobre isso. A média... Primeiro, o que que é medida de posição? Você me dá um fundo de uma carteira de investimentos, né? Ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Você me dá essa carteira de investimentos aqui e eu tenho que posicionar a carteira. Então, existem essas três medidas de posicionamento, média. O que que é posicionar? Saber qual é a média da rentabilidade, né? Tem um posicionamento. Então, o que que a média é importante? A média é aquela história mesmo, né? De a gente somar tudo e dividir pelo número de amostras. A Ambima nem pergunta o que que é a média, mas ela pergunta uma coisa que é importante. Se a gente puxar a média daqui, que é somar tudo e dividir por 9, vai dar 20,88. Vocês percebem que 20,88 está bem longe da maioria aqui, ó? 12, ó, o ativo A, ação A rendeu 12, B 15, 13, 12, 14, 11, 10, 9. Por que, mas como que tá 20, Marcos, a média? Ó, esse G aqui. Então aqui já tem duas coisas importantes para a prova, tá? E também para qualquer outra coisa aqui do gênero. A média é muito sensível a valores extremos. Qualquer coisa que você colocar ali explode. Tá vendo? Ó, foi para 21 a média. Como que eu posso falar 21? E o que que é a média? A média é uma medida de tendência central. É uma medida de posicionamento. Aqui, ó, medidas de posicionamento. Por quê? Eu posso chegar para o cara e falar: nossa, o senhor teve um investimento interessante, hein? Esses ativos do senhor aí, ó, esses 9 ativos que o senhor investiu, o senhor rendeu 21% de média? Bacana. Então já posicionei a carteira, né? Já tem uma média. Só que vocês perceberam que é uma média, a gente chama de outlier, né? Uma média mentirosa. Por quê? Não deixa de ser uma média, né? Tá certa a média, mas entendeu a jogada? Então, primeira coisa, essas duas. E é aí que entra a outra medida de posicionamento que chama mediana. Essa eu colocaria um asterisco para vocês, tá? É uma questão que cai. A mediana, diferentemente da média, ela não soma nada. Ela coloca em ordem. Você vê que agora não está mais A, B, porque aqui estava, né? Ó, A, B, mas não estava em ordem numérica, né? Ó, o A rendeu 12, o B já foi para 15, depois o C voltou para 13. Aqui você percebeu que eu já coloquei em ordem, tá vendo? Então, a primeira coisa, a Ambima pede para calcular mediana, hein? Ela vai dar uma amostra para vocês e vai falar assim: qual é a mediana da amostra? Aí você fala: aquele Marcos falou que não caía cálculo, que desgraçado, e tá falando para calcular mediana. Não cai cálculo. Mediana você coloca em ordem e pega o elemento central, ó. Tá vendo? Fica tranquilo que não vai cair elemento par, né? A Ambima não vai dar para você. Ah, porque aqui tem 9, né? E fica fácil. 4 de um lado, 4 de um outro e os 5 no meio, né? Ela não vai pôr uma amostragem par para você. Você percebeu que aqui a mediana já chega mais perto, entre aspas, de uma média? Por quê? Porque ela não. Esse 90 aqui, ela não dá tanto peso pro 90. Ela simplesmente colocou em ordem e pegou o elemento central. Então a mediana é outra medida de tendência central. Vamos colocar o que a Ambima gosta de perguntar. Ela gosta de pedir, então, ó, gente, por favor, coloque em ordem, porque senão você vai ver aqui, qual é a mediana? É 14. E errou, não é 14. Porque tem que colocar em ordem. Todo tratamento estatístico de dados se coloca em ordem, tá? E o 14 vai estar lá, né? Lindo. 14 tá lá, como você piscando, né? Como diz o outro, tá piscando em vermelho. Não vai. Então, ó, a medida é outra medida a mediana é outra medida de tendência central. Então, às vezes a Bima pergunta: o que é medida de tendência central? Mediana, stop loss, VAR ou backtest? Mediana. Às vezes cai assim. Mas na maioria das vezes fala assim: dá a amostragem abaixo, qual que é a mediana? Aí você coloca em ordem e pif, coloca aqui. A Ambima até faz mais bonitinho. Ela coloca a amostragem, ela coloca assim em ordem, fala qual das alternativas certa é a mediana e aponta lá. Aí você nem precisa colocar em ordem, você só vai lá, aqui que tá em ordem, né? Então, a 12, tá?
Uma das metades terá valores inferiores à mediana e a outra metade valores superiores, né? A mediana é mais robusta do que a média, pois não é tão sensível. Então, essa é a segunda coisa, ó. A mediana não é tão sensível a valores extremos. Pode ver que o 90 não impactou a mediana. Não. Podia ter colocado 180 ali, o cara. Se colocar 180 na média, a média ia ser grande. Aqui não, tá vendo? Então a mediana é isso, tá? Essa é bom vocês tomarem cuidado. A moda é facinho, gente. É o valor que surge com mais frequência. Tá vendo? Elemento a valor que surge com mais frequência. Tá? Essa é fácil também. Tranquilo? Então essas aqui são as 3 medidas de posição. Tem uma questão que parece cabeça de bacalhau, mas vamos lá. A Ambima pergunta o que é variância, o que é volatilidade, o que é variância e desvio padrão, tá? Isso daqui, ó, desvio padrão, é o nome técnico de volatilidade. Ok? É o nome técnico de volatilidade. E o que a gente precisa saber daqui é o seguinte: quanto maior o desvio padrão, quanto maior a variância, maior o risco, né? Olha lá, a variância é uma medida de variabilidade que mostra o grau de dispersão dos valores individuais em relação à sua média. Então, olha só, desses valores aqui que nós temos, né? Qual foi a média? Se a gente puxar a média aqui, vai dar 20,88. Né? Lá que nós vimos 20. Vamos por 21, vai. Podia 20, vai, 20. Quanto que esse daqui saiu da média? 10. Quanto que esse daqui saiu da média? 10. Quanto que esse daqui saiu da média? 9. Quanto que esse daqui saiu da média? 8. Quanto que esse daqui saiu da média? 7, 7,50. Entendeu? Então vai calculando a diferença de cada um em relação à média. E depois soma tudo. Entendeu? Soma e divide, portanto. Né? Não vou entrar aqui no cálculo da variância, né? Porque eu não pede isso para vocês, mas a Ambima quer saber assim, você sabe o que é? A variância é exatamente isso. O quanto que de uma média, que nem aqui, né? De uma média, o quanto que tem ativos que fazem isso, ó, saem muito da média. E tem ativos que saem pouquinho. Fica aqui, ó, a gente sai pouco. Não sai tanto. Entendeu? Então a variância, ela mede exatamente essa questão, essa volatilidade, ó. É uma medida de variabilidade que mostra o grau de dispersão. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média, que seria esse segundo que eu pus aqui. Quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. E coloca uma coisa aqui que eu não coloquei, que é importantíssimo. Quanto maior a variância, maior o risco. Tá? Variância é igual a risco. Aliás, a variância é a medida matemática de risco em matemática, sabia? É a variância, a volatilidade é uma medida de risco. É a medida matemática de risco. Porque risco é uma coisa muito assim. Ah, é arriscado. O que é arriscado? É muito arriscado né? É muito subjetivo. Tem muitas coisas arriscadas. Então, toma cuidado com essa questão da variabilidade aí, certo? Então, essa é a variância. O desvio padrão, aí tem uma questão que é o seguinte: o desvio padrão, a Ambima pergunta, é a raiz quadrada da variância. Olha só, por incrível que pareça, pode cair isso daqui para vocês, ó. Porque quando se faz o cálculo da variância, quando você faz o cálculo da variância, vamos dizer que a variância deu, você faz o cálculo lá dela, eu vou dar um número aqui, deu 121 a variância. Aí você fala assim, nossa, o que é esse 121, cara? O que é esse 121? Só que aí, da variância, você tira a raiz quadrada da variância e você tira a raiz quadrada de 121 dá 11, né? Esse 11 aqui é o que a gente chama de desvio padrão. Aí você fala, mas ainda não entendi nada, Marcos. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é o nome técnico de volatilidade. Quer dizer o seguinte,
que de uma média, aqui embaixo, ó, de uma média de 10, vamos dizer, aqui eu coloquei, né, 11, o exemplo aqui foi 10, mas, quer ver, ó, qual que é a raiz quadrada para dar 5? É 25, né? Para dar 5. Então vamos fazer diferente, ó, para fechar com esse exemplo que eu dei aqui embaixo. Quer ver? Apagar toda a tinta. Vamos dizer que eu calculei a variância, né? Calculei a variância de uma amostragem e deu 25 a variância da amostragem. Aí, variância não diz muita coisa, tal, porque é um termo mais técnico, tal. Mas na hora que eu tiro a raiz quadrada de 25, eu acho o número 5. Esse 5 aqui é o que a gente chama de desvio padrão. Olha lá, ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O que quer dizer esse 5? Esse 5 quer dizer o seguinte, que da média 10, vamos dizer que nós achamos pegamos alguns investimentos, tiramos a média, né? Média é simples. Soma tudo, divide pelo número dos investimentos lá. Achou uma média, a rentabilidade média foi 10. Só que é uma média, né? Tem um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Esse 5 é exatamente a variação. Teve, em média, volatilizou 5 para lá. Então, você vai encontrar investimentos da carteira desse cara aqui que nós analisamos, que rendeu 15 e 5 para lá. Né? Por quê? Porque, ó, volatilizou 5, o desvio padrão é 5 para cada lado. Ó. Entendeu? Então, isso daqui é o desvio padrão de uma amostragem. Como que nasceu isso daqui? O cara deu lá para gente, olha, eu investi em 4 fundos, analisa a volatilidade deles. Um fundo rendeu 10, o outro rendeu 10, o outro rendeu 10, que é 20, que é 18, e o outro rendeu 30. Ele foi dando as rentabilidades. Nós somamos tudo isso, fizemos a média, entendeu? Calculamos a variância, aí chegou em 25. Aí depois nós falamos assim, olha, dos seus investimentos, que foi 10%, eles renderam, eles volatilizaram, eles oscilaram 5% para lá e 5% para cá. Então você teve investimento que rendeu 5, teve investimento que rendeu 15, mas na média foi 10. Você teve uma volatilidade de 5% para cada lado. Entendeu? Na verdade fala 5%, não fala para cada lado, né? Porque já entende-se que é 5% para a esquerda e 5% para a direita, né? Olha lá, foi o que eu expliquei aqui, né? Uma amostra tem variância de 25%. Em média, os valores individuais são da média de 25%. Tirando a raiz quadrada de 25, dá 5. Esse é o número, opa, esqueci um. Esse número é o DP, desvio padrão. E nos mostra que de uma média, digamos, de 10, a amostra varia 5 pontos para baixo, né? Para baixo da média e 5 pontos para cima. Então ele dá esse desvio para a gente, de uma forma mais apurada, certo? Então, Ambima, o que ela pergunta para vocês na prova? O que é a raiz quadrada da variância? É mole? Chama de desvio padrão. O que é o desvio padrão? É o quanto que uma amostra varia, a variabilidade. Tem que ter alguma coisa em torno de variabilidade, né? De oscilação, de volatilidade. O nome técnico disso, como eu falei para vocês, é volatilidade, tá? Volatilidade. Cai muito, Marcos? Não, mas pode cair. Certo? Outra coisa, existe, quando você calcula, vocês perceberam que aqui tem uma média, aí tem aqui 5% para cá e 5% para lá. Depende da amostra que você pega você pega mais espaços aqui, né? Cada espaço desse é conhecido como um desvio padrão. Então aqui andou um desvio, e se eu andar mais um desvio padrão para cá? Eu vou andar de 15, vou para 20, né? Vou aumentar 20 aqui. E de 5 aqui eu vou para 0. Então você pode ir aumentando esses desvios. E se a gente pôr mais 15% para lá, pega algum fundo do banco? E se for mais 5 para lá, pega algum fundo da carteira? Então você pode ir aumentando esses desvios padrão. O que acontece? Lembra, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte,
Numa amostragem normal, quando a gente faz uma amostragem normal, ela se divide, quando a gente faz uma amostragem de carteira de investimentos, ela se divide de forma meio homogênea. Quando a gente acha uma média lá de 10% e a gente calcula o primeiro desvio, que é 5 para um lado e 5 para o outro, a gente engloba uma parte dessa carteira, né? A gente pega, ó, quais são os investimentos? 10 menos 5 deu 5, 10 mais 5 deu 15. Nós analisamos 100 fundos de investimentos. A pergunta que a Ambima faz é o seguinte, tá, desses 100 fundos de investimentos que vocês analisaram, se a gente considerar o primeiro desvio padrão, né, que dá 5% para um lado e 5% do outro, quanto por cento dos fundos estão nesse primeiro desvio? Nesse primeiro desvio aqui, né? 68% da amostra tem que estar nesse... 68 fundos tem que estar nesses primeiros desvios. E se aumentar a rentabilidade, os fundos que renderam, vão aumentar mais um desvio, tá? Ó, 5, vou pôr mais uns 5 para cá. E aqui eu ponho mais uns 5, ó. Vai para 0. Se eu englobar, além desses 68, os fundos que renderam de 0 até 20, desses 100 aqui que eu estou analisando, quanto por cento da amostra eu tenho que pegar? Ah, você pega 95% da amostra. 95 fundos estão nesse espaço entre 0 e 20 de rentabilidade. E se eu aumentar mais um? Aí eu pego, considerar todos os fundos, não tem mais nenhum, não ficou um fundinho. Você viu aquela amostragem nossa lá, que ficou a primeira amostragem? Teve um fundo lá que rendeu 90. Ele não estaria aqui nessa rentabilidade, estaria aqui embaixo, ó. Ele seria 1% que fica fora, ó. Se eu aumento mais 5, mais um desvio aqui, ó. Aqui eu tô com um desvio padrão. Aqui eu tô com 2 desvios padrão. 1, 2. E aqui eu tô com o terceiro. Se eu considerar o terceiro desvio padrão, que é pegado em fundos que renderam menos 5 até 20 com 25, eu tenho que englobar 99% da carteira. Só um fundo pode ficar fora dessa amostragem e não vai influenciar a minha média, certo? Então, isso é decoreba pura, mas eu até coloquei aqui para vocês, ó. Imagine um grupo de 100 pessoas onde a idade média é 30. Então, já deu a idade média aqui, ó, 30. E a espaço, né, ó, para lá e para cá. Qual que é qual que é o desvio? Sendo seu desvio padrão de 10. Então, tem 10 para cá e tem 10 para cá. Se eu considerar só as pessoas de 20 anos, porque aqui tá, né? Imagine um grupo de 100 pessoas onde a idade média de 30 anos, sendo seu desvio padrão de 10 anos. Nesse grupo de 100 pessoas, aproximadamente 68 teriam idade entre 20 e 40 anos. E é isso que a Ambima pergunta, ó. Numa amostragem normal, se eu considerar um desvio padrão, quanto por cento que eu pego da amostragem? Teria que estar nesse primeiro entre 20 e 40 anos aqui. 68% da amostragem. E se eu aumentar o calibre, pegar pessoas de 10 a 50 anos, estou aumentando aqui o desvio padrão, né? Ó, 10. Estou no meu segundo desvio padrão. Ó. Aumentei 10, 1, segundo 2. E se eu considerar dois desvios? Pessoa de rentabilidade de 10 até 50. Eu pego 95% da amostra. E se eu considerar mais um desvio? Ah, não. E para eu pegar pessoas de 0 a 60 anos? 99. Ah, mas tem um aqui que tem 72. Não, ele pode ficar fora porque não vai influenciar essa média aqui não. É uma distribuição normal, ficou tudo bonitinho, tá bem distribuída, ela fica aquele negócio de sino, assim, né? Fica uma amostragem bonitinha, assim, ó. Fica tudo certinho. Se a gente considerar um desvio padrão, fica legal. Então, é uma amostragem que não tem tantos valores extremos. Quer ver essa amostragem não ficar normal? Coloca 4 senhores aqui de 90 anos. A média já vai pipocar lá para cima. A gente não vai bater. Fala, cara,
Por que não está batendo essa média, viu? Sabe aquele negócio? Você vê e fala... Por isso que é bom usar a mediana, porque tem horas que a média não fica normal. Eu pus a média aqui, mas não é uma amostragem normal. Se a gente for ver, 68% dos fundos não estão cabendo aqui. Entendeu? Então, é isso que é a distribuição normal que a gente fala, né? Decoreba puro, viu, gente? Fica esperto com isso daqui, porque infelizmente não dá para fazer o cálculo, né? O cálculo é facinho, você já bate na hora e você vê. Mas tá aí, ó. Primeiro desvio 68, segundo 95, terceiro 99, tá? Mas esses cálculos usa sempre a média ou usa a mediana também? Média. Sabe por que usa Média, a né? média? Porque a média, ela leva em consideração todos os elementos. Ela, por mais que ela tenha esse erro de tendência que ela tem, ela leva em consideração. Por isso que para que serve isso, né? Porque às vezes a média, a gente vai usar a média e vai dar um valor estourado, né? Um valor meio fora. Não é uma distribuição normal. Então, se você vier falar isso para mim, eu vou falar assim, olha, tudo bem, mas não é uma distribuição normal. Se a gente for esquadrinhar isso tudo, a gente vai ver que está meio zoado. Então, vamos usar essa média, mas com ressalva. Porque se a gente for colocar certinho, a gente vai ver que a média não engloba, não fica só 99% fora. Não engloba 99%. Tem muitos valores extremos aqui. Entendeu? Então ficou muito disperso. Então é mais para a gente sacar. Se é uma distribuição normal, se bate tudo certinho, você fala, não, pode usar a média como referência, que ela é legal. Nesse caso, o que eu faria para você? Ó, vamos usar a mediana, vai? Essa média aí tá muito zoada. Vamos usar a média aqui, não. Vamos usar a mediana. Melhor. Mas o mercado, de uma forma geral, usa a média, né? Esse é o problema. Então é mais para a gente ter uma noção de como que funciona, tá? Bom, gente, para finalizar a nossa história, olha só. Vamos só falar de duas coisas aqui, covariância, coeficiente de correlação, que é bem simples, tá? Covariância é o seguinte. Eu falei assim, ó. Uma covariância tem duas coisas, tá? Ó, covariância é uma medida que avalia como x e y se interrelacionam de forma linear. E como y varia em relação a uma determinada variação de x. Qual que é a ideia aqui? Em geral, observa-se que quando os juros sobem, os preços das ações caem. Esse comportamento sugere uma covariância negativa. Opa, então peraí, é isso que eu quero travar com vocês. Nós temos duas situações, ou a covariância ela é negativa ou ela é positiva. Qual é a diferença delas? Quando a Ambima falar assim para vocês, uma ação subir, está fazendo isso, e a outra ação ela faz o contrário, ela vai em direção contrária, a gente fala que elas têm covariância negativa. Olha lá, movimento em sentido oposto. Ah, toda vez que o Ibovespa sobe, o dólar cai. Toda vez que a inflação sobe, o poder aquisitivo cai. Toda vez que chove, a temperatura cai. São covariâncias positivas, negativas, quando um vai para um lado e o outro vai para o outro. Entendeu? E existe a positiva, que é o que o beta é uma covariância positiva. A ação faz isso, o Ibovespa, por exemplo, faz isso, e a ação segue. Entendeu? Ações do mesmo setor, Bradesco e Itaú, Bradesco e Santander, Itaú e Santander, eles têm covariância positiva. O que é covariância positiva? Movimentos em um mesmo sentido. Então, basicamente é isso, tá? A Bima vai perguntar. Se uma ação subiu 10% e a outra subiu 10% também, podemos dizer que entre elas tem correlação positiva, negativa, nula? Então, grava aí. Movimentos em mesmo sentido é chamado de covariância positiva. Se o Ibovespa subir e cair e a Petrobras segue o mesmo caminho, quando o Ibovespa sobe, ela sobe, quando o Ibovespa cai, ela cai, as duas, o Ibovespa e a Vale, têm covariância positiva. E a covariância negativa é o contrário, né? Entendeu? Toda covariância negativa. Toda vez que o Ibovespa sobe, essa ação cai. Olha só.
eles têm covariância negativa. Essa que mais cai, tá? Então, fique esperto com essa covariância bem simples, né? Bem intuitiva. Nós temos o filho da covariância, que chama coeficiente de correlação. Essa é a principal coisa que a Ambima pergunta. O coeficiente de correlação é uma medida padronizada em formato de índice da relação entre duas variáveis. É calculada com base na covariância, tá? Aqui, ó. É calculado, é coeficiente, né? Com base na covariância. É que nem a covariância varia entre -1 a 1. Só que aqui é o seguinte, por que eles querem coeficiente de correlação? Porque é muito subjetivo, não é muito subjetivo, mas é muito impreciso eu falar assim, a covariância entre a Petrobras e a Vale, ela é positiva. Tá, é positiva, mas positiva quanto? Porque a Petrobras subiu 10. E a Vale? Aquele mês lá que a Petrobras subiu 10, a Vale subiu 10 também. A outra vez lá a Petrobras subiu 8, a Vale também subiu 8. Parece um beta 1, né? A covariância. Então, o que é a covariância? Quando a covariância estiver perto do 1 aqui, ó. Covariância não, desculpa, coeficiente de correlação estiver perto de 1, quanto mais perto de 1, é que as duas variáveis andam bem juntinhas. Tá? Então, se você chegar e falar assim, nossa, o Ibovespa subiu 10, a ação subiu 10 também. Eu falo que as duas têm beta de 1, ou se não, coeficiente de correlação de 1, porque o beta nasce daqui também. Entendeu? Então, você fala assim, nossa, o Ibovespa subiu 10 e o Banco do Brasil subiu 10. A gente fala que eles têm correlação de 1. Tá? Eles estão bem pertinho. Ok? E a Ambima também gosta desse outro aqui, ó. O que é o -1? É o oposto, né? Vamos dizer assim, o Ibovespa, ele caiu, né? Caiu 10. O Ibovespa caiu 10. E a ação da Braskem, ela subiu 10. Você viu que foi bem o contrário? Um subiu 10 e o outro caiu 10. Gente, quando a Ambima ela não explora o meio, tá? Ela só quer saber se você sabe que quando eu falar assim, essa ação em relação ao Ibovespa tem coeficiente de correlação de -1. Quando eu falar coeficiente de correlação de -1, é a mesma coisa que eu falar assim, eles vão em direção diametralmente oposto. Diametralmente vão assim, se um rende -5, o outro rende 5. Se um rende 10, o outro rende -10. Entendeu? Então, coeficiente de correlação é isso, ó. Uma correlação perfeita, -1 ou 1, indica que a rentabilidade de X pode ser determinada exatamente ao você saber a rentabilidade de Y. Se eu falo que o X e o Y têm um coeficiente de correlação de 1, aí você fala assim para mim, para tudo. Quer ver que eu vou acertar a rentabilidade do X? Quanto que deu a rentabilidade do Y? Aí eu falar do Y deu 10. Então o do X também deu 10. Aí você acertou. Entendeu a jogada? Então, próximo a zero, as duas variáveis têm relação fraca, não tem nada a ver. Positiva. As duas variáveis se movem juntas. E a relação fica mais forte quanto a correlação se aproxima de 1. Negativa. Indica que as duas variáveis se movem em direções opostas. Sendo que a relação fica mais forte quanto mais próxima de -1 ela ficar. Entendeu? Então, é só uma relação, isso daí é de falar o comportamento da ação, né? Olha, essa ação tem correlação de -1. Cara, o Ibovespa vai cair? Vai cair com força? Quais são as ações que tem correlação de -1 aí, para eu ficar no contrário? Entendeu a jogada? Puta, o Ibovespa vai subir com força? Qual é a ação que tem uma correlação de 1 aí, para eu ficar junto com ele? Um beta de 1. Aí você é um cara que mais esperto fala assim, beta de 1 nada, cara. Se você tá vendo que o Ibovespa vai subir,
Por que você não pega um beta de 2? Porque a correlação só vai até o 1, né? É o beta que tem ações que dão beta de 2. A correlação fica nesse -1 e 1. Entendeu? Render totalmente oposto é -1, render igualzinho é 1. O beta que dá uma esticada aí, até no +2 lá. Beleza? Então, bem fácil. É só intuitivo isso, né? Se você se ligar, é intuitivo. E para finalizar, último slide. Coeficiente de determinação. O que é isso? Qual que é a história do coeficiente de determinação? Se você for ver a correlação, ó, aqui, entre Petrobras, entre Vale e o Ibovespa é de 0,8. Não chega, não é 1 não. Ninguém tem 1, tá? Exatamente o que o outro. Dei um lá como exemplo, que é a Ambima academicamente falando. Mas se a gente for ver a ação da Vale com a ação do Ibovespa, dá 0,8, bem perto de 1, né? Bem perto de 1. Só que é o seguinte, a gente sabe que a Vale é uma empresa que vende minério de ferro. O Ibovespa é uma cesta com 67 ações. É bem diferente, né? Uma coisa vem de minério de ferro, outra coisa é um índice. Mas eles têm essa correlação. Por isso que existe esse coeficiente de determinação. O que acontece? Se eu elevar esse 0,8 ao quadrado, vai dar 64. O que é esse 64? É o coeficiente de correlação. Quer dizer o seguinte, 64% dos fatores que afetam a Vale são os mesmos fatores que afetam o Ibovespa, tipo taxa Selic, prognóstico de economia e tal. Os outros 36% são fatores de cada ativo. Eu não tenho que confiar cegamente. Se eles tivessem o coeficiente de 1, aí aqui daria 100, ficaria fechado. Mas, olha só, o quadrado o principal que a Bima pergunta na prova, infelizmente, é esse decoreba aqui, ó. O quadrado do coeficiente de correlação é chamado de coeficiente de determinação, R2. O bom é que sempre quando eles perguntam coeficiente de determinação, eles colocam esse R2. Deve ser porque é marca registrada, né? Alguém criou e registrou como R2. Sabendo disso, você já sabe, a Ambima pergunta, o que é o R2? É o quadrado do coeficiente de correlação. Ó. E mostra quanto da variação de Y é explicada pela variação de X e quanto da variação de Y são fatores aleatórios, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó, o Bradesco e Itaú tem uma correlação de 0,79, uma relação boa, forte, quase 1. Bradesco e Itaú. Se eu pegar esse 0,79 e elevar ao quadrado, dá 62. O que isso quer dizer? 62%. Aqui, desculpa, esse 2 aqui era para cima, tá? Não é aqui não, esse 2 aqui é aqui, ó. É potenciação, não é radiciação. 62. Se eu tirar esse, o que quer dizer 62? Isso significa que 62% do comportamento de uma ação é explicada pela outra. Portanto, em 38 das vezes, existem outros fatores que influenciam o Bradesco ou Itaú. Mas 62% são os mesmos fatores, eles andam juntos, ok? Então, cuidado com esse coeficiente de determinação